das reuniões. Já começamos. Estamos no ar, boa noite. Olha, eu comprei esse iluminador aqui, mas eu acho que ele ofusca demais. Vou deixar assim. Ficou melhor assim? Eu acho que ele tem feito a diferença, viu? Mas olha só como fica muito mais claro. Tem que clarear, mas não tanto. Então. Eu comprei esse iluminador aqui, mas eu acho que ele ofusca demais. Eu tenho que melhorar isso. Boa noite a todos, a todas, a todos. Vamos falar de Uso Capião, o ilustre desconhecido, né? Cadê? Tá entrando gente aí. Isso, aguarda o pessoal entrar, se acomodar. E o tema é muito divertido, né, Cleiton? Só que não, é um tema muito árido. É um tema difícil de você negociar e... É o tema... Bom, uso capião todo mundo já ouviu falar, todo mundo já quis fazer, e muita gente já até tentou fazer, mas nunca conseguiu levar adiante. Né? Existem algumas lendas em relação ao uso capião, existem algumas verdades e algumas mentiras em relação ao uso capião, mas o mais importante em relação ao uso capião é que a gente tem que tirar, e as nossas lives servem para isso, a gente tem que tirar um pouco das lendas e dos medos da população em relação a algumas situações jurídicas, algumas possibilidades jurídicas aí para resolver os problemas do dia a dia. Acho que é desmistificar certos consensos, né? As informações são tão massificadas, são tão desencontradas, as pessoas acabam tendo informação muitas vezes distorcida da realidade, né? Às vezes é mais simples do que parece, ou às vezes é mais complexo do que se parece. Sim, sim. Veja você que eu estava preparando material da nossa live de hoje e eu encontrei pelo menos no YouTube uns 20 vídeos falando de uso capião, né? E quase todos eles muito confusos, difíceis de entender, que uma pessoa leiga não tem condição alguma de entender aquilo, do jeito que as pessoas explicavam. Né? Então, quando a gente teve a proposta de fazer a live sobre o uso capião, a gente tomou todo o cuidado de transformar tudo aquilo que está escrito na lei, nos tribunais, em uma linguagem muito mais simples de ser entendida, né? Aliás, é esse o propósito desse bate-papo, trazer informação de maneira clara e objetiva, nada de juridiquês. Aliás, nem nas faculdades a gente recomenda que se use juridiquês hoje em dia. Comunicação ela tem que chegar nas pessoas que precisam entender daquilo que está sendo falado, né? É verdade. Boa noite ao pessoal que nos acompanha, o Wagner, o Henrique, a Judite, boa noite, Eliene, boa noite, Eric Ribeiro, boa noite. Já está aparecendo o pessoalzinho aí para nosso
com Vescotti. Isso. Vamos dar mais um tempinho, né, Cleiton? Que hoje, como a gente já falou, o tema é um pouquinho indigesto, então dá mais um tempo para Pois é. o pessoal se acomodar, para ficar confortável. Sentem, né, se preparem para um tema que hoje promete muitas emoções. Marilene, seja bem-vinda. Marilene sempre com a gente aqui nas lives do GGL. Marilene já tem cadeira cativa, é aquela cadeira ali da direita, ó. Gente, inclusive quem está aí já assistindo a nossa live, depois pode escrever para a gente pelas nossas redes sociais o que vocês acham de um podcast. Vocês usam, vocês costumam ouvir? Quantas vezes na semana você acessa um podcast? Ouve todo dia? Ô, Cleiton, mas antes Sabe disso, o que é podcast? É isso, exatamente. Explica para porque às vezes tem alguém que não sabe o que é. Essas tecnologias, tem tecnologia que nem a gente sabe que existe. Então... Sim. Podcast, gente, nada mais é do que um arquivo digital, é como se fosse uma gravação de uma conversa entre duas ou mais pessoas, né? Num bate-papo. É como se fosse um rádio gravado, digamos assim. Um rádio gravado, isso, perfeito. Como se fosse um rádio gravado. As pessoas estão conversando, grava aquilo, e aí você ouve. Nós temos aí, já estamos desenvolvendo aí um podcast com alguns assuntos das nossas lives, algumas coisas novas, temos novidades também, né? Vamos ter convidados nos podcasts. Vamos fazer uma enquete rápida, Cleiton, então? Vamos fazer uma enquete rápida. Pessoal que nos acompanha, coloca nos comentários aí, por favor, se vocês gostam de ouvir podcast, conteúdos por áudio. Sim ou não? Porque nós temos feito pesquisa para saber o que nosso público gosta, se eles preferem conteúdos audiovisuais, assim como esse que a gente está transmitindo, conteúdo de áudio e vídeo ao mesmo tempo, só áudio ou só leitura. Então, fala o que vocês pensam sobre podcast. Gostam de podcast, sim ou não? Boa noite a Sofia Mel, boa noite ao pessoal da página Linha 42. Boa noite a Beatriz Gonzaga. Ó, temos uma resposta já, Cleiton. A Sofia diz que gosta de podcast. Bacana. Quem mais pode dar opinião? Sebastião Ribeiro, boa noite. Sebastião, nós estamos fazendo uma enquete aqui para saber quem gosta de podcast. Quem gosta de podcast, coloca sim. Quem não gosta, coloca não. Aline Carvalho, boa noite. Ó, a Sofia traz um argumento bacana, Cleiton. Quando ela está ocupada, ela prefere, ela gosta ela ouve o podcast. Porque, de fato, com fone de ouvido, você consegue fazer alguma atividade ao mesmo tempo, ouvir um conteúdo. Isso é interessante. Esse é o tipo de resposta que nós queremos obter para preparar os conteúdos mais adequados para quem quiser participar, né? Ó, a Marilene fala que prefere áudio do que escrita. O Sebastião também fala que ouve sempre. A Aline também diz que sim. Opa, bacana, pessoal. Obrigado pela participação, pelas respostas. Isso nos ajuda muito na definição dos formatos de conteúdo. Ô, Cleiton, então, sem mais delongas, acho que já é tempo
Então, oficialmente, a live está aberta. Lembrando que essa live ela faz parte do projeto do GGL de transmitir conteúdo jurídico, mas numa linguagem acessível à população. É um projeto voltado primordialmente ao público do GGL, do nosso escritório, que se encontra na página e nos demais canais do escritório. Então, pessoal que acompanha nossa página e acha que nossos conteúdos são válidos, compartilha, indica para os amigos, para os colegas, para os parentes, estejam com a gente. E hoje o tema é para falar sobre uso capião. Que bicho é esse? Né? E para tratar do assunto, o Cleiton vai esclarecer, vai desmistificar algumas ideias sobre o uso capião, vai trazer conceitos, vai esclarecer dúvidas comuns das pessoas sobre esse direito previsto no Código Civil e na Constituição Federal. Bom, dito isso, Cleiton, já passo para você fazer suas considerações iniciais e já conceituar o que você entende por uso capião. Vamos lá, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Um prazer sempre estar aqui na live do GGL, trazendo informação para o público, trazendo novidades, explicando, sobretudo, o direito, que parece que é uma coisa simples, mas não é. O Google responde muita coisa, mas, ao mesmo tempo, confunde na mesma intensidade, né? Bom, gente, sem mais demora, vamos falar do uso capião. Rapidamente falando, o uso capião é um instituto jurídico romano, antigo, muito, muito, muito antigo para a nossa sociedade, tá? Trazendo para 2020, o uso capião nada mais é do que uma forma de regularizar imóveis ou outros bens, porque existe o uso capião de coisa móvel, isso não vai ser objeto aqui, mas é importante dizer isso, né? O uso capião é uma forma de regularizar imóveis pela posse do imóvel, né? Por estar com o imóvel. No momento que a pessoa tem a posse do imóvel, durante um determinado tempo, faz nascer o direito de pedir aquele bem, de adquirir a propriedade daquele bem pelo transcurso do tempo. Deixa eu ver se eu vou conseguir traduzir isso melhor. A uso capião nada mais é que uma forma de regularizar imóveis, bens móveis ou imóveis, pelo decurso do tempo. Traduzindo, quanto mais tempo você está com o bem em suas mãos, na posse desse imóvel, na posse desse bem, você aumenta, você faz nascer o direito a ficar com ele definitivamente como proprietário. Eu acho que uma coisa que precisa ficar clara é que a uso capião, para quem pretende entrar com a uso capião, a gente tem que fazer alguns conceitos aqui, tem que trazer algumas informações. Quais são as situações que fazem nascer o direito de adquirir o imóvel? Uma das formas, naturalmente, a compra e venda. Se eu comprar um imóvel, pagar e pegar as chaves, eu sou o proprietário, certo? Outra forma, se eu recebi ele em doação, certo? E uma outra forma de receber um imóvel, por uso capião. Quem vai te dar esse imóvel? Pode ser ou um juiz, ou pode ser feito em cartório, enfim. Mas esse imóvel só vai vir à sua mão pelo passar dos anos que esse imóvel esteja na sua posse, ou seja, que você esteja usando esse imóvel, que você esteja morando nesse imóvel, que você tenha até um pequeno comércio nesse imóvel, tá? Durante um determinado período de tempo, e aí mais para frente eu vou falar desse período de tempo, isso vai fazer nascer o direito a ter a propriedade do imóvel. É importante que a gente esclareça para a população, para quem estiver assistindo, que posse é diferente de propriedade. Posse é um estado de fato. Você tem algo na sua mão. Você tem a posse dessa caneta.
Mas eu sou proprietário? Não, essa caneta pode ser emprestada. Essa caneta pode ser trocada, enfim. Mas a posse é uma coisa, a propriedade é outra. O uso capião, ela quer transformar aquela pessoa que já tem a posse em propriedade, né? É bem confuso mesmo, é complicado. Ao longo da live a gente vai falar mais desses conceitos de posse e tudo mais, mas basicamente é isso. O uso capião é uma situação que é uma forma de regularizar imóveis ou outros bens por meio de um período de tempo que essa pessoa tenha posse do imóvel. Basicamente é isso. Oi. Eu poderia dizer de maneira mais simples para as pessoas, e é uma pergunta mesmo, se a diferença entre a posse e a propriedade, uma das diferenças para a compreensão mais clara, a posse seria a pessoa deter o bem, mas ele não ser seu, ser de uma outra pessoa. E haver apenas uma relação que não é estabelecida com o poder público. Por exemplo, para ter propriedade tem que ter um título, né, um documento reconhecido pelo Estado. Na posse, não há necessariamente um reconhecimento pelo Estado da posse, né? Em regra, não existe reconhecimento de posse. E na propriedade existe. Tanto que chama-se transcrição, né? A propriedade, o documento que matrícula. Transcrição, matrícula. Na verdade, o que a posse é? Eu vou dar um exemplo que todo mundo já passou por isso ou já ouviu falar disso. Eu tenho uma casa, um imóvel, enfim, né, que é de um familiar meu. Ele me deixou morando lá. Passou 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20 anos, ninguém reclamou. Eu cuidei da casa, pintei, construí novos cômodos, estou pagando IPTU, a vizinhança toda me conhece já há 20, 25 anos, ninguém nunca reivindicou esse imóvel de mim, ninguém nunca pediu, ninguém nunca mandou correspondência, telegrama exigindo esse imóvel. O que eu tenho? Eu tenho a posse. É só isso. Agora, eu fui até uma corretora de imóveis, escolhi um imóvel, negociei com o corretor, paguei o imóvel, paguei o financiamento, recebi a chave na mão. O que eu tenho? A propriedade. Por quê? Porque quando eu paguei o financiamento, eu recebi aquele documento que é a escritura, transcrição, a matrícula. E com aquela escritura eu recebi o ânimos de ser proprietário, né? Então eu tenho propriedade na mão e posse, muitas vezes, né? Quem compra um imóvel e mora no imóvel tem propriedade e posse. No caso da uso capião, a gente está falando de uma situação de fato, que é apenas a posse, porque não existe documento. Às vezes existe até algum documento muito antigo, mas isso a gente vai falar mais para frente. Correto. E quais seriam os tipos de uso capião? Ou melhor dizendo, se uma pessoa ela tem uma casa, não, ela vive, ela tem a posse de uma casa na cidade, ou ela tem a posse de uma casa no campo, na zona rural. Qual a diferença entre uma coisa e outra em relação ao uso capião? Tá, vamos lá. Para que você tenha direito ao uso capião, existem alguns requisitos, algumas necessidades, tá? Uma das necessidades é que você tenha a posse. Então, você está usando, você tem a posse do imóvel, tá? Outra coisa é que essa posse, ela seja mansa e ela seja pacífica. O que significa isso? Não pode ter briga, litígio sobre a posse do imóvel. Você não pode estar discutindo a posse do imóvel com uma pessoa que diz que é proprietária. Isso não existe. Então, a posse deve ser mansa e pacífica. E você deve ter também a vontade de ser dono. Em latim, isso é chamado de animus domini, mas basicamente é isso, é vontade de ser dono, agir como dono. O que significa isso? Significa que você tem a posse da casa, você cuida da casa, você pinta, você zela pela casa, você paga os impostos.
a vizinhança te conhece como um morador daquela casa, até como dono daquela casa. Você defende a casa de terceiros, de alguém que queira invadir. Então, são esses requisitos gerais. Esses mesmos requisitos, essas mesmas necessidades, digamos assim, elas têm valor tanto na uso capião urbana, que é da cidade, quanto na uso capião rural, que é a que é feita no interior, nas áreas rurais, né? Existem aqui no Brasil pelo menos mais de 20 hipóteses de uso capião, né? Mas eu acho que a gente pode restringir a 2 tipos que são as mais importantes, três tipos, na verdade, que são as que chamam mais a atenção e as mais utilizadas. O primeiro é o uso capião, a uso capião extraordinária, tá? O que eu preciso para ter direito a essa uso capião? Eu preciso de posse de um imóvel por 15 anos, tá? Podendo ser de 10 anos, caso eu comprove que eu more no imóvel, ou que eu dê uma destinação econômica para o imóvel. Por exemplo, eu tenho lá um box, uma casinha, um barzinho na frente, né? Ou eu moro na casa. Então, a rigor, né? Na maioria das vezes, 15 anos, se eu morar, cai para 10 anos. Ordinário. O que é a uso capião ordinária? Uso capião ordinária é uma que aqui na cidade ela é muito comum, né? Ela precisa de um título de boa-fé. O que significa isso? Vou traduzir. Uso capião ordinária é aquela uso capião baseada em um documento que você tenha na sua mão. Você tem que ter 10 anos de posse, podendo cair a 5 anos, caso você tenha registrado esse documento. E quando eu digo registrado, é registrado lá no cartório, na matrícula do imóvel. Não é um registro com assinatura reconhecida. Qual é o melhor exemplo da uso capião ordinária? Muitas pessoas compraram imóveis com compromisso de compra e venda e nunca chegaram a finalizar isso, nunca chegaram a fazer escritura. Isso é possibilidade de uso capião ordinária, né? Existe também a uso capião constitucional rural ou urbana, né? O que é isso? É uma uso capião igual às outras que eu expliquei, com prazos menores. O prazo dela é de 5 anos. Ela precisa também de uma posse mansa e pacífica, mas a principal característica não pode, no caso de um imóvel urbano, esse imóvel não pode passar de 250 metros quadrados. Se passar, não vai ter direito ao uso capião. Se for um imóvel rural, não pode passar de 50 hectares, tá? Além disso, não pode ter outro imóvel no nome. Então, vamos lá. Uso capião constitucional, urbana ou rural. 5 anos, de posse mansa e pacífica. Se for na cidade, o imóvel não pode ter mais de 250 metros quadrados. Se for rural, uma terra rural, um sítio, uma chácara, alguma coisa do tipo, não pode passar de 50 hectares. E nas duas situações, não pode ter, a pessoa que quer uso capião, não pode ter outro imóvel em seu nome, tá? E uma possibilidade... Oi? Não, eu ia cortar, então complemento o seu raciocínio que eu faço a pergunta, a gente Tá. seguir. E aí, uma outra hipótese de uso capião, essa, digamos assim, um tanto mais recente, mas que muita gente passa por isso, tá? Que é a uso capião domiciliar, a uso capião familiar. O que é isso? Um casal que morava em determinado imóvel, tá? Uma das pessoas desse casal abandonou o imóvel e deixou a esposa ou o marido lá. Depois de 2 anos, esse marido ou essa esposa tem direito a pedir a propriedade do imóvel pela uso capião. Calma, não é tão simples.
Não basta dizer assim, ele saiu do imóvel há 2 anos e eu tenho direito ao uso capião. Não é assim. O imóvel não pode passar de 250 metros quadrados, tá? No caso urbano. E o abandono precisa ser completo. E o que é o abandono completo? É o abandono físico, ou seja, a pessoa deixou o lar. É o abandono psicológico, ou seja, a pessoa não tem mais nenhum contato com essa família, com esse companheiro, com ninguém. E o abandono precisa ser financeiro. Não existe ajuda dessa pessoa, seja por pensão, seja por nada. Basicamente, essa uso capião funciona no famoso o marido ou a mulher sumiu no mundo, né? Então a pessoa sumiu, não deixou rastro. Pode ser possibilidade de uso capião domiciliar ou familiar, né? E uma última característica nesse tipo de uso capião é que só cabe em imóvel da residência do casal. Eu tinha um imóvel na praia com meu companheiro, ele foi embora, mas eu moro em São Paulo e meu imóvel é lá no litoral, na Praia Grande. Eu posso entrar com o uso capião desse imóvel lá no litoral? Em primeira resposta, eu diria que não, tá? É preciso que seja a residência do casal, a não ser que você considere o litoral sua residência, mas aí são outros 500. Pode perguntar, Josival. Tá. Bom, antes da pergunta, Cleito, quero cumprimentar o Leonardo e o pessoal do Sorocaba, da página Sorocaba Plural. Boa noite, pessoal, e sejam bem-vindos. É o seguinte, você falou sobre posse mansa e pacífica. Explica um pouquinho melhor isso para o pessoal. Eu vou dar um exemplo, colocar uma questão, e aí você aproveita o gancho para esclarecer se é possível. Uma pessoa alugou uma casinha para outra, e esse locatário, ou seja, o inquilino, a locação se fez de maneira verbal, de boca, não teve nada escrito. E aí se passaram 5 anos. Só que desde o começo da locação, a pessoa parou de pagar o aluguel. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo de 6 anos, tá? Então, nos primeiros meses pagou aluguel, depois parou de pagar. Então, tem 5 anos que ela não paga aluguel. Só que no meio do caminho, o locatário, o inquilino, recebeu uma cartinha de cobrança de aluguel. E aí? O inquilino tem direito de pedir uso capião, uma vez que não havia contrato escrito? Como é que você vê essa situação? Bom, é bem complicada essa situação. A priori, eu diria, no primeiro momento, que não tem direito de pedir a uso capião. Você já começou o exemplo dizendo que é uma locação, né? Para todos os efeitos, o inquilino não pode entrar com pedido de uso capião. Da mesma forma que o inquilino não pode entrar, uma pessoa que recebe um imóvel emprestado da família ou de amigos também não pode entrar com pedido de uso capião. Agora, vamos lá. A pessoa alugou o imóvel por 2 anos, por exemplo. Quando acabou o contrato, o dono do imóvel sumiu. Ele não tem mais para quem pagar o aluguel. Passou 1 ano, passou 2. O inquilino assustado continuou pagando IPTU, falou, vai saber o que vai acontecer, né? O inquilino foi fazendo reformas no imóvel, porque o imóvel vai ficando velho, usado. O proprietário sumiu, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10 anos. Cleiton, posso entrar com uso capião? Eu era inquilino, fiquei 10 anos, o proprietário sumiu, já mandei telegrama, tentei achar. Olha, num primeiro momento, a resposta é não. Porém, nesse caso, com essa situação, pode ser, é uma hipótese, que haja aí um espaço para o pedido de uso capião. E por quê? Porque a posse, ela tem que ser mansa, ou seja, ela não pode ser contestada em juízo, né? Não pode ser contestada de forma alguma. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou num imóvel, eu invadi um imóvel, tá? Vou usar um exemplo bem simples. Eu invadi um imóvel, entrei, fiquei 1 ano, 2 anos. Alguém avisou o dono me mandou uma carta. Falou, Cleiton, eu sei que você invadiu o meu imóvel, saia. Eu peguei a carta, rasguei e joguei fora. Dali a algum tempo, eu recebi uma intimação da justiça para sair dali.
ignorei, rasguei a carta e joguei fora. Ao mesmo tempo, eu corri fora e entrei com a ação de uso capião. E aí, eu posso? A resposta é negativa. Essa posse não é mansa e pacífica. Ela já vem sendo discutida pelo proprietário. O que é uma posse mansa e pacífica? Posse mansa é aquela que não tem contestação e pacífica é aquela que não tem litígio, não tem ninguém que se opõe a você, né? Então, se você é o famoso eu cheguei, fui chegando e fiquei, né? Que é um exemplo bem esdrúxulo, mas é a verdade. A pessoa chegou, invadiu um imóvel, foi ficando, depois de 15 anos, ninguém falou nada. Além do que, a gente tem que lembrar, para qualquer tipo de imóvel, existe um princípio fundamental, que é a função social da propriedade. O que é isso? É você fazer o uso da sua propriedade de maneira que harmonize os seus interesses, mas os interesses de toda a coletividade, de toda a população, de todas as pessoas que vivem com você. Eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer com função social da propriedade. Vocês acham correto que uma pessoa que tem um imóvel não faça reformas, não pague o IPTU, deixe o imóvel caindo aos pedaços, não alugue para ninguém, não faça absolutamente nada, enquanto outras pessoas não têm onde morar? Essa é uma das questões que a função social da propriedade traz para o debate, né? Se de repente alguém que tem um imóvel que está caindo aos pedaços, uma herança que deixou lá, não quer saber, não vou atrás, aquela casa é velha, nunca gostei daquilo, aí vem ali um grupo, uma família, passando necessidade, entra naquele imóvel para se abrigar da chuva, passa um dia, 2, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e de repente essas pessoas já estão lá ali pagando IPTU, já recuperaram o imóvel, já fizeram reformas, já pintaram, a vizinhança até agradeceu que eles estão cuidando do imóvel. Isso é função social da propriedade. É dar uso à propriedade de maneira a beneficiar toda a sociedade, né? Essas pessoas que fizeram isso, elas vão ter direito ao uso capião? A meu ver, sim. Terão direito ao uso capião. Elas fizeram um uso social da propriedade, elas agiram como donos, porque cuidaram do imóvel que estava caindo aos pedaços, né? Elas pagam ali suas obrigações, seus impostos, ainda que exista uma grande lenda aí, que, se pagou IPTU, tem direito ao uso capião. Não é bem assim. A lei não pede pagamento de IPTU como condição para propriedade. Paga-se o IPTU e se apresenta o IPTU em juízo para demonstrar ao juiz que se você paga o IPTU de um imóvel que não é seu, você age como dono. É um elemento de prova para isso, mas não quer dizer que você tem direito automático ao uso capião, né? Mas, a grosso modo, eu acho que eu consegui explicar o que eu queria. Então, pegando um gancho nessa sua fala ainda, eu colocaria o seguinte: tem 2 elementos, o da boa-fé e da má-fé, né? No Sim. Exemplo lá do locatário que não paga aluguel e ainda quer pedir uso capião, me parece que tem um elemento de má-fé, né? Ele está vivendo na locação, um contrato de locação, muito embora seja verbal, então não faz sentido ele pretender uso capião, ou seja, ganhar a propriedade do imóvel apenas porque não tem nada escrito. Agora, diferente é o exemplo do que você falou. Não, na verdade, não houve contrato escrito, mas o dono não abandonou o imóvel, né? Então, e outra coisa, a questão, como você colocou a situação do princípio da função social da propriedade. Existem terrenos, por exemplo, na cidade de São Paulo, abandonados há 20 a 30 anos. Então, quando famílias, comunidades resolvem ocupar porque não têm onde morar, parece que, em grande parte dessas situações, há uma necessidade real, e não é uma questão de má-fé, é uma necessidade real de moradia. Né? E outro aspecto importante que eu acho que vale mencionar é que o princípio da função social da propriedade não é uma invenção, ele faz parte da Constituição Federal, né? Sim. Ele tá escrito na Constituição. Aliás, ele faz parte da Constituição. Então, assim, não é algo tirado do nada, do zero. Aliás, aproveitando o seu gancho, para essas áreas, comunidades carentes,
grandes terrenos que moram ali 20, 30, 50, 100 famílias, às vezes mais. Existe situação, existe possibilidade de regularização? Existe. Uso capião coletivo. Quando várias pessoas querem usucapir aquelas áreas, aquelas pequenas casas ali. E por que existe a usucapião coletiva? Justamente para regularizar essas casas em terrenos abandonados, em que o proprietário, muitas vezes, uma grande empresa que faliu, uma família muito tradicional, muito rica, que abandonou aquele terreno, para que as pessoas não fiquem, que não larguem esses imóveis pela cidade, gerando custo. Não faz muito tempo, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos algumas disputas em áreas na periferia, onde comunidades vivem e tudo mais, e muitas pessoas falavam que absurdo, esse povo, entre aspas, invade e ainda quer ter casa, quer ter direito. Sim, eles têm direito. Sabe por quê? Porque a empresa que era dona do terreno devia simplesmente 23 anos de IPTU para a prefeitura. Quando ela se viu ameaçada de perder o terreno para ali mais de 300 famílias, aí ela tomou uma atitude. Entendam que não é uma maldade, não é má fé. Isso, na verdade, é o uso do seu direito, é a função social da propriedade no seu estado mais puro, digamos assim. Desculpe. Exatamente. Em outras palavras, é dizer o seguinte, que você tem o direito à propriedade, sim, o Estado garante o direito à propriedade, só que para que ela permaneça com você, você tem que dar um sentido, como se diz, um destino útil, útil. Não pode simplesmente deixar de lado, sendo que tantas outras pessoas precisam, né? Junto com esse princípio, tem outro, que é o da solidariedade, vivendo numa sociedade. Os princípios da Constituição Federal de 88 foram criados no contexto de uma ideia de solidariedade social. É uma pena que, com o passar dos anos, de 88 para cá, isso vem sendo desmontado em todos os âmbitos das relações da sociedade brasileira, seja no âmbito do direito civil, no direito do trabalho, no direito... Enfim, todos os âmbitos do direito vem um rolo compressor no sentido de tornar os direitos menos acessíveis à população e privilegiar interesses individuais, interesses de umas minorias e não da maioria da população. Cleiton, agora uma pergunta de ordem prática. No caso de terrenos, de terrenos considerados de áreas de mananciais, como é que isso é tratado? Se uma pessoa tem um terreno, ela tem uma casa numa área de manancial, aqui na cidade de São Paulo acontece muito isso, e o terreno é particular, inclusive daqui a pouco vou te pedir também para esclarecer se terreno público é passível de pedir usucapião. Mas, enfim, primeiro terreno de manancial, é privado, é particular, dá para pedir usucapião? Olha, gente, isso é uma constante pergunta no escritório, a gente responde isso demais, então vamos lá. Primeira coisa, esse terreno deve ser particular, porque já respondendo uma questão que o Josevaldo fez antes, área pública não pode ser usucapida, tá? Então, assim, a praça em frente à minha casa, se a prefeitura não fizer nada, eu posso ali tomar conta dela por 10 anos e usucapir? Não. O terreno do Parque do Estado, eu posso usucapir? Não. A mata da floresta, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, eu posso usucapir? Não. Então, bem público não é passível de usucapião. Não existe essa possibilidade. Ponto. Área de manancial. Se o terreno for particular, é possível por usucapião, adquirir a propriedade? Não teve contrato, ou teve um contrato que se perdeu, foi feita uma coisa meio de boca, eu estou aqui há mais de 10 anos, posso pedir a usucapião para regularizar isso? Vamos lá. Primeira resposta, sim. Qual é a segunda resposta?
mas é uma área de manancial. Eu vou conseguir? A segunda, e aí é o grande problema. Depende. Depende do quê? Nós temos um problema em São Paulo que em áreas de mananciais, mesmo com loteamentos irregulares, particulares, muitas vezes as pessoas conseguem a regularização via uso capião, porque o juiz reconhece a posse da pessoa sobre aquele imóvel, sobre aquele terreno, se o terreno estiver regularizado. O que é isso? Existe lá uma escritura no cartório dizendo que aquele terreninho ali na Guarapiranga, número tal, assim, assim, assado, existe. E pertenceu ao José, que sumiu. E deixou o Antônio. Antônio mora ali há 15 anos, o Antônio foi e trocou uso capião e pegou a propriedade do imóvel para si. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser feita uma análise dessa documentação, porque não é sempre que é possível receber essas áreas por uso capião, porque tem uma questão fundamental. Muitas vezes, essas áreas de mananciais são em loteamentos irregulares. Aliás, os loteamentos são em áreas de manancial irregulares. E aí, nesse momento, quando você entra com pedido de uso capião, você não tem a documentação básica, você não tem um IPTU, você muitas vezes não tem nem serviços ali na região, né? Existe de maneira clandestina, mas assim, não tem um caminhão do lixo que passe ali, né? O sistema de esgoto, às vezes, ele é instalado até um pedaço da rua, depois não mais. Então, essas áreas de manancial, muitas vezes, elas não vão conseguir ser regularizadas. E aí, se elas não são regularizadas, elas não têm, na verdade, uma possibilidade de regularização imobiliária, né? Mas se existe área de terreno, casa, imóvel em área de manancial, que ele já tenha tido uma escritura lá atrás, só que aí durante o tempo ficou com alguém, pode ser que se regularize, mas tem que analisar caso a caso. O mais interessante é ser feito um trabalho antes de análise dessa documentação, né? Por quê? Porque nós já tivemos casos em que o imóvel estava em área de manancial e a pessoa conseguiu regularizar, né? Foi muito sofrido, mas ela conseguiu regularizar, mas ela só regularizou também porque a prefeitura reconheceu aquele bairro, a prefeitura também autorizou ali uma certa urbanização, e isso deu espaço para regularização, né? Mas não são todas as áreas. É um tema bem polêmico, principalmente em cidades como a cidade de São Paulo, que é gigantesca, né? Mas duas dúvidas que eu levanto aqui, então. Primeira, explica para o pessoal que nos acompanha o que é a área de manancial. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que chegou depois. Simone, Márcio, Carla Brandão, Douglas, sejam bem-vindos. Então, assim, o que é a área de manancial? Só para as pessoas que vivem, né, assim, aqui na Zona Sul, por exemplo, tem muita gente mesmo que mora em área de manancial, mas até onde é abrangida a área de manancial? E a segunda dúvida é em relação a isso que você falou. Teve uma área de manancial aqui na capital que foi regularizada. Mas como assim? As pessoas conseguiram uso capião ou conseguiram algum outro tipo de regularização? Tá, vamos lá. O que é a área de manancial, gente? O que é o manancial? Manancial, essa palavra feia, na verdade, é uma fonte de água doce, tá? Mas água doce superficial, fontes. Então, área de manancial, geralmente, são as áreas alagadas, são áreas em que existem fontes de água, subterrâneas ou até em cima, na terra mesmo, né? Um riacho, a famosa mina, né? Quem é de periferia, eu sou de Itaquera, então a gente tinha mina d'água na região. Isso de certa forma, quando a gente cria esse veio d'água, quando existe esse veio d'água, a gente chama de área de manancial. As áreas de mananciais, por lei, elas deveriam ser protegidas, as pessoas não poderiam construir e tudo mais. Mas a urbanização desorganizada nas grandes cidades levou a população mais pobre para as periferias, justamente para as áreas de manancial. E aí, nessas áreas, as pessoas começam a construir. E aí, um ajuntamento de 10 famílias vira 20 famílias, vira um pequeno bairro,
quando você vê esse pequeno bairro já está recebendo transporte, ônibus, já está recebendo instalação de luz, de água, aí aparece ali um esgoto, pequenos mercados se instalam, aí vem uma igreja já feita ali. Quando você vê, aquele bairro está completo em cima de uma área de manancial. Pode construir nesse tipo de área? Teoricamente, não. É proibida a construção nas áreas de manancial pela lei brasileira, né? Mas, e aí, Cleiton? Se não pode construir, como que tem essas casas aqui? Infelizmente, devido ao crescimento irregular das cidades. É possível uso capião nessas áreas de manancial? Como eu disse antes. Inicialmente, sim. Inicialmente, você pode pedir a uso capião. Só que aí a gente vai ter que analisar a documentação para verificar se aquela área é uma área pública ou privada, se aquela área tem algum documento lá no passado, algum título, né? Se as pessoas estão ali de boa fé. Então, tem uma série de questões que devem ser vistas aí, né? As áreas de manancial, por exemplo, as construções em áreas de manancial que estão sendo discutidas em uso capião, muitas vezes acontecem justamente porque o poder público, as prefeituras, organizações sociais, ONGs, reconhecem que não existe mais possibilidade daquela área voltar ao normal. Então, aí a justiça reconhece, ela passa a reconhecer como justo título por posse mansa, pacífica, ininterrupta daquele local, e aí se reconhece o uso capião. Então, vamos lá. Numa rápida resposta. É possível o uso capião em áreas de manancial? Sim, desde que as áreas não sejam públicas. Existe aí uma discussão se a área de proteção de manancial pode ser objeto de uso capião ou não. Vai ser visto caso a caso. Eu já acompanhei um caso, já li a respeito de um caso que aconteceu, salvo engano, e eu acho que é Itapecerica da Serra, que foi, mas aí era um uso capião coletivo, eram mais de 50 pessoas, entraram com a ação de uso capião e conseguiram a regularização dos seus imóveis por uso capião coletiva em uma área de manancial, né? Uma área até de proteção de manancial, né? Agora, é um baita de um trabalho. As pessoas têm que ter ideia de que muitas vezes não vão conseguir essa regularização, porque é muito complicado. Uma pessoa sozinha levantar todos os documentos, fazer um mapeamento da área, enfim, né, fazer toda essa parte técnica que é necessária para as ações de uso capião ordinária ou extraordinária, se for o caso. Tá, mas assim, supondo que a pessoa não consiga a uso capião, ela mora numa área de manancial, mas ela não consegue uso capião. Tem outra forma dela regularizar o imóvel dela? Olha, quando você diz regularizar, você quer dizer ter o título em mãos? Ter uma segurança para que ela possa, de repente, garantir os herdeiros dela, ou ter uma segurança de que isso aqui eu tenho um documento na mão, ou uma autorização da prefeitura para eu continuar morando sem o risco de eu ser, de alguém pedir uma reintegração, ou, enfim, algo nesse sentido. É bem complicado, né? Bem complicado, porque se ela mora numa área irregular que não cabe uso capião, como mais ela poderia receber uma autorização para ficar no imóvel? Né? Eu não vejo muita possibilidade. Talvez aí a gente possa falar em uma cessão de posse, uma regularização até pela prefeitura. Aqui em São Paulo, muitas vezes a prefeitura demora, tá? A última vez que isso aconteceu foi com a prefeita Marta Suplicy. Mas muitas vezes aqui a Prefeitura de São Paulo faz uns processos de anistia e aí ele regulariza os imóveis, reconhece frações de bairro como regiões que vão ser urbanizadas e aí ela começa a emitir aí as autorizações e tudo mais. Mas isso é bem complicado. Quem mora em área de manancial, área de preservação ambiental,
reconhecida, né, e que não tenha nenhum documento e queira se proteger, é muito delicado falar em proteção para essa pessoa, né? Inclusive questões, por exemplo, de venda, né? Porque muitas vezes o que acontece? As áreas de mananciais, elas eram sítios, eram áreas rurais. E alguém, em algum momento, começou a vender, né? Começou a vender, começou a fazer um loteamento e tudo mais. E isso deve ter algum contrato, algum documento. Eu acho que o caminho inicial seria por aí. Eu, se fosse pessoa envolvida nesse problema, a primeira coisa que eu pensaria seria tentar regularizar por uso capião. Pelo uso capião. Eu acho que não tentaria outra forma, ainda que eu fosse na prefeitura e a prefeitura me dissesse não. Agora, tirando essa... Alô? Mas supondo que não seja numa situação, não ser... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Então, assim, numa situação em que não se trate de manancial, mas mesmo assim a pessoa fez um negócio, mas ela sabe que não vai, de compra e venda de um terreno, de uma casa, em um terreno privado, mas ela sabe que por alguma razão não vai conseguir uso capião, nem vai conseguir, enfim, nenhum documento oficial do Estado. Que outra garantia ela pode ter? Tem como fazer um contrato, alguma coisa que ela possa se garantir, de que pagou para alguém, comprou um terreno ou a casa, para ela ter como garantia? Bom, vamos lá. Para esse tipo de situação, acho que o primeiro momento comprou qualquer coisa no planeta, gente. Comprei uma caneta Bic ou um terreno de R$1 milhão, faça um contrato. Claro que eu estou brincando aqui, ninguém faz contrato de caneta Bic, mas a nota fiscal já é o comprovante de compra. Se você comprou um terreno numa área invadida, né, e você não tem documentação desse terreno, não tem nada, o que você precisa fazer? A primeira coisa, um contrato, dizendo que o José vendeu o terreno ao João pelo preço tal, no dia tal, assina, reconhece firme e guarda esse contrato. Ah, não vai regularizar, para que eu vou fazer contrato? Você vai se precaver. Hoje você não tem condição de regularizar, mas amanhã a prefeitura pode chegar e reconhecer aquele pedaço do bairro ali como uma área urbanizada e pode querer regularizar aquilo. E aí tem efeito, sim. Se você tiver uma documentação um pouco mais robusta, provando que pagou, numa área que está sendo urbanizada pela prefeitura, muitas vezes a prefeitura faz o quê? Ela arrecada valores a título de regularização do bairro, tá? E aí ela emite as famosas autorizações de permissão e posse de imóveis. Isso acontece em áreas periféricas, né? Até acontece em Coabs, que é o famoso TPU, né? A autorização e posse urbana. A pessoa pode usufruir, a pessoa tem a posse de imóvel e ela vai ficando ali, paga o IPTU, paga as despesas, água, luz, mas vai ficando ali. É dela? Não. Mas aquilo vai ficar por anos. Vai que um dia a prefeitura fala assim, vamos regularizar, fazer uma anistia geral, você já tem esses documentos. Então, primeira regra, comprei um terreno numa área invadida, não tenho escritura, não tenho matrícula. O que eu preciso fazer, Cleiton? Faça um contrato de compra e venda. Não interessa se a área é invadida, faça. Porque você precisa provar que você pagou alguém. E você precisa provar que aquele pedaço de chão ali, aqueles 50 metros quadrados, 30 metros quadrados que você comprou são seus. Porque no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, em um processo de urbanização, esse documento pode ser fundamental para reconhecer o seu direito. Correto. Agora, Cleiton, se a pessoa ela descobriu que ela tem sim o direito a pleitear a uso capião, qual é o melhor caminho? Quando a pessoa deve buscar a justiça e quando ela deve buscar uma solução alternativa para reconhecer e garantir a propriedade do imóvel? Bom, vamos lá. Uma das maiores questões que nós enfrentamos ao uso capião é
é uma lenda, mas é um pouco de verdade também. Mas vamos ver como eu vou explicar isso. É a questão do custo. Então, muitas pessoas chegam no escritório e falam, doutor, eu quero regularizar esse imóvel. Minha vizinha, ela disse que ela regularizou o dela por uso capião. Mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. Então, vamos lá. A uso capião, ela pode ser feita de duas formas. Ou pela via judicial, no fórum, com juiz, processo, advogado e tudo mais, ou em cartório. Agora a lei permite que faça uso capião em cartório. É um pouco mais complicada, mas é mais rápido, né? Ela precisa de uma série de documentos, você precisa levantar uma série de informações, fazer uma ata no cartório, isso tem um custo, tá? Depois o cartório recolhe aqueles documentos, manda para o registro de imóveis que vai fazer as notificações, comunicados, isso também tem um custo. Então, enfim, no cartório, se me é possível dizer, eu acho que no cartório só uso capião mesmo que tiver um pouquinho mais redonda, que tiver uma documentação melhor, que as partes estão todas ali de acordo, que a vizinhança está toda de acordo, né, que conhece você, que vão prestar declarações, isso. Agora, não tenho nada disso, mas quero entrar com uso capião. Para onde eu vou? Você vai para o judiciário, até porque é na justiça, é na mão do juiz, que você pode levantar polêmica sobre a uso capião. Por exemplo, eu vou levar um contrato, mas aquele contrato está caindo aos pedaços, está velho. Aquilo no cartório, o cartório ia olhar e ia falar, isso aqui, ó, para mim não é justo o título. O juiz pode olhar e falar, não, olha, o documento está velhinho aqui, mas eu estou reconhecendo, eu estou vendo documentos, estou vendo informações. Por quê? Porque a uso capião, na justiça, ela é uma ação declaratória. O juiz declara que você é o proprietário, declara que você é dono do imóvel, né? Então, a ação de uso capião na justiça, ela é mais longa, ela é mais demorada. Infelizmente, na cidade de São Paulo, nós só temos 2 varas que cuidam de ações de registros públicos, a ação de uso capião é uma delas, e costuma demorar bastante, tá? A uso capião pede um volume de informações e documentos grande, então você tem que... É interessante que você busque dos documentos mais antigos até os mais recentes, para fazer prova de que você tem ali uma posse por um longo período de tempo. Se você tiver seus vizinhos que te conhecem há mais de 10 anos no imóvel, você já pegue declarações dele, peça para reconhecer firma, tá? O melhor caminho para uso capião é aquele caminho que você, primeiro, escolher com seu advogado, e aí você precisa de um advogado para te orientar as possibilidades, e segundo, aquele que você puder pagar. Não podemos esquecer que não adianta entrar com a ação de uso capião e lá na frente, quando precisar de uma pessoa para fazer um desenho, um esboço do imóvel, você não tem dinheiro. Ou você também não tem dinheiro em cartório para dar entrada nisso, né? É claro que, por lei, quem não tem condições pode usar a defensoria pública, a justiça gratuita, tá? Não precisa pagar custas, mas vai demorar. É importante deixar claro que uma ação de uso capião em São Paulo, no mínimo, está demorando de 3 a 5 anos, tá? Então, são ações longas, demoradas, são ações muito discutidas e que precisam aí ser orientadas por um advogado. Só que você, que está me assistindo agora, você tem interesse em regularizar algum imóvel por uso capião, faça a sua parte. Levante os documentos. Vá atrás da documentação. Eu tenho um IPTU que eu nem sei onde eu coloquei. Vai procurar na sua papelada os IPTUs antigos. Vai procurar na sua papelada pagamentos de conta de luz, pagamentos de conta de água daquele endereço, tá? Vai falar com o seu vizinho que já te conhece há 15, 20 anos, fala, olha, eu vou regularizar ali meu lote, você faz uma declaração para mim dizendo que você me conhece há mais de 15 anos, que eu moro na mesma casa, no mesmo endereço. Isso tudo conta, porque o juiz, ele manda uma pessoa, um perito, ir até o imóvel, e esse perito, ele mede o imóvel todinho para tirar as metragens, e ele fala com a vizinhança para saber se as pessoas realmente te conhecem ou não,
para verificar se você está ou não há mais de 5, 10, 15 anos no imóvel para comprovar a sua posse. Então, o melhor caminho é aquele caminho que você for orientado pelo seu advogado. É óbvio que se todo mundo tivesse condições, tentaria a via do cartório. Mas eu acho que hoje, para a realidade brasileira, a uso capião extrajudicial, a que faz em cartório, ela é cara, né? Ela acaba custando muito caro. Então, num primeiro momento, é um desembolso de dinheiro para as pessoas que não faz muito sentido. E eu vejo aqui que o Josevaldo caiu, né? Estou aqui falando sozinho. Então, vamos continuar. Qualquer coisa ele vai chamar aqui e eu ponho ele de novo, né? Falei da uso capião extrajudicial e da judicial. Uma situação também muito comum que nós enfrentamos no escritório é a questão da... Muitas pessoas perguntam, uso capião passa por cima do inventário? Não, são coisas diferentes, né? Se você já tem aí escritura do seu imóvel, documentação do seu imóvel, o familiar, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa morreram, o caminho natural é que você faça uso capião. Aliás, perdão, faça inventário, tá? Você tem a documentação, você tem informações, você consegue fazer isso. Agora, se você mora num imóvel que era do seu pai, que morava num imóvel que era do seu avô, que morava num imóvel que era do bisavô, e que morava num imóvel que era de mais 3 tios, tá na cara que você não vai conseguir regularizar isso se ninguém fez os inventários. E aí, se ninguém fez o inventário, o melhor caminho é tentar a regularização via uso capião. E por que via uso capião? Porque a lei não diz que você não tem direito de regularizar um imóvel da sua família. Só um minutinho, José Valdo, só para eu fechar o raciocínio. Que você não tem direito de regularizar um imóvel da sua família por uso capião. Não, é óbvio que você deve fazer o inventário. Agora, na impossibilidade, e você provando essa impossibilidade, a uso capião é uma possibilidade válida. Diga aí, Josivaldo. Eu estava aqui falando sobre possibilidade de... Queda de internet em época de pandemia é uma coisa das mais comuns. Não, pode perguntar. Então, Cleiton, já nos encaminhamos para o final da live. Fazer mais uma pergunta é a seguinte: você falou sobre os tipos de procedimentos, tem a usucapião judicial, a extrajudicial, que é feita em cartório. Essa feita em cartório, uma vez que a pessoa tem toda a documentação, está tudo certinho, em média, tem uma estimativa de tempo? Quanto tempo dura para resolver isso fora da justiça? Olha, eu acompanhei uma usucapião extrajudicial em cartório, não fizemos pelo escritório, mas eu dei um início de informação para a pessoa e aí a pessoa resolveu fazer sozinho, né? Na verdade, era outro advogado também, por isso que ele fez sozinho, né? Mas nesse processo de usucapião, em 1 ano e meio já estava resolvido. Já tinha sido cumprido todas as formalidades. É bem mais rápido. É mais custoso, mas é bem mais rápido. A questão toda é que, geralmente, as pessoas que procuram regularização por uso capião, muitas vezes ela não tem elemento nenhum na mão, ela não tem documento nenhum. Isso no cartório dificulta, porque o cartório, como ele é obrigado a seguir a lei, ele não pode abrir mão de nenhum documento que a lei exija. Então, às vezes, a lei diz ali, olha, eu preciso do justo título, eu preciso de um documento que diga que em algum momento, lá no passado, você comprou esse imóvel. Se você não tiver esse documento em mãos, infelizmente, você vai ter problemas, porque o cartório provavelmente não vai dar continuidade ao uso capião. Agora, se você tem tudo em mãos, se você tem a disponibilidade financeira para pagar tudo em cartório, porque a gente sabe que cartório a gente paga tudo à vista, não tem parcelamento, você tem essas disponibilidades, tem a documentação em mãos, não tenha dúvida de que fazer em cartório é muito mais rápido, muito mais rápido. Certo. Bom, então, pessoal, para vocês
ver como é a situação. Um ano e meio. Mas, assim, isso é muito tempo? Não, porque se você considerar o tempo que demora na justiça, é o triplo, no mínimo o triplo, 3 vezes mais. Demora muito, muito tempo. Então, fazer no cartório é muito mais vantajoso. E só complementando o que o Cleiton falou sobre o cartório tem que cumprir a lei, na verdade, o juiz também tem que cumprir a lei. A diferença é que na justiça, no judiciário, o juiz tem o poder de tomar decisão, de decidir o caso. Ele tem o poder de bater o martelo e dizer isso a favor ou contra. O cartório tem que seguir estritamente a documentação. Ele só tem um poder de homologar, não de decidir, né, no sentido de procedente, improcedente, de fazer ouvir depoimentos, colheita de provas, o cartório não toma partido. Exatamente. Cleiton, dito isso, vamos nos encaminhando já para a finalização dessa live. A Rafaela Machado chegou quase no finzinho, mas, Rafaela, se você quiser acompanhar a live do início, ela fica gravada aqui na página, depois a gente baixa o arquivo no YouTube. Então, não se preocupe que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Então, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer ao Cleiton por mais esse diálogo proveitoso, e pedir para que o pessoal que nos acompanha até aqui curta, compartilhe nosso conteúdo, indique aos amigos, aos conhecidos, e é isso. Cleiton, hoje a gente vai fazer diferente. Fala você o que você entende por atendimento telepresencial. O que é o projeto do GGL online? O que é atendimento telepresencial? Vamos lá. É até bacana a gente tocar nesse assunto no finzinho da live para expor isso para os nossos amigos. O atendimento telepresencial, pessoal, é uma possibilidade a mais de atendimento pelo escritório. Todo mundo sabe que no momento da pandemia nós estamos em isolamento social, agora nem tanto, né? Mas nós estamos em isolamento, distanciamento social, eu acho que é a melhor termo, né? E continuamos com as restrições de que, se você não tiver necessidade, não precisa ir até o local fisicamente. Considerando essa realidade, o GGL se adaptou aos novos tempos e faz o atendimento dos seus clientes telepresencial, virtual. O que a gente utiliza? O WhatsApp, a gente utiliza Google Meets, para quem já fez reuniões por lá, Zoom, enfim, todo tipo de aplicativo que você pode conversar com outra pessoa pelo telefone, na segurança da sua casa. O atendimento telepresencial é a mesma coisa do atendimento no escritório. Você vai conversar com um advogado capacitado, orientado para resolver o seu problema, motivado pela sua causa, tá? Ele vai receber as suas informações, ele vai fazer a entrevista com você, a documentação, se você tiver como encaminhar ela por e-mail, às vezes até foto do celular, ela já pode ser analisada ali mesmo. Se não tiver como, a gente pode disponibilizar um motoboy ou até mesmo um serviço de correio para receber e retirar essa documentação. Mas a importância de tudo isso é dizer que o atendimento digital é uma modalidade de atendimento remota. É uma modalidade de atendimento que permite, por exemplo, que a gente atenda pessoas no Nordeste, como nós temos clientes. Pessoas do interior de São Paulo. Nós fizemos reunião em quinta-feira passada com uma pessoa que estava em Sorocaba, em Limeira, né? Imagine se deslocar para Limeira para conversar com alguém e depois voltar para São Paulo. Fizemos aqui por uma videochamada, né? Ontem falei com uma pessoa de outro país também para resolver um problema. Então, a questão toda é essa. O atendimento digital, o atendimento telepresencial é uma modalidade de atendimento que visa utilizar a tecnologia para diminuir a distância. Você não precisa sair da sua casa aí no Grajaú para ir até o escritório, no nosso escritório aqui no bairro da Liberdade. Você pode ir na sua casa, com o seu celular, abrir o aplicativo do WhatsApp, apertar ali chamada de vídeo, chamar o seu advogado que vai atender você e vai conversar você com toda a qualidade, vai conversar com você com todo o respeito, com toda a segurança de que vocês... da mesma forma como se você estivesse no escritório. Então, o atendimento digital nada mais é do que uma forma de atendimento nova, né, para a nossa realidade brasileira, por conta da pandemia,
um atendimento melhor, na minha visão, mais econômico para as pessoas, porque você não precisa se deslocar da sua casa, e o melhor de tudo, na comodidade do celular, né? Você pode escolher a hora que você fala com o seu advogado. Você não tem que separar o dia inteiro para pegar um ônibus, um metrô, um trem para falar. Então, atendimento digital, eu resumo em uma palavra. Ele é agilidade, ele é praticidade. Ele é o futuro hoje, digamos assim. Bom, então, gente, dito isso, aproveitando o ensejo, Cleiton, na semana que vem, além das nossas 2 lives de terça e quinta, nós teremos um bate-papo na segunda pelo Instagram. Você vai falar sobre o assunto lá do financiamento imobiliário, né? Isso, gente, Então, olha, compartilhem aí com seus amigos. Na segunda-feira a gente vai ter uma live no Instagram, muito importante. Ontem a Caixa Econômica Federal anunciou que para os financiamentos imobiliários feitos da própria Caixa Econômica Federal, ela vai estender por mais 60 dias a carência nos pagamentos, a possibilidade de você não pagar essa parcela por mais 60 dias. Só que existem umas regrinhas. Eu pretendo explicar aí essas regrinhas, o que é necessário. Venham para a nossa live no Instagram na segunda-feira, que eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Além disso, nós temos lives que nós fazemos às terças, às quintas e às quartas-feiras também. Estejam atentos aí, fiquem de olho nas suas redes sociais para poder receber os nossos convites. E para o pessoal que nos acompanha, que ainda não tem o endereço do Cleiton no Instagram, é o germano.cleiton, germano.cleiton. Procura lá que vocês vão encontrar, é só seguir, e na hora que começa uma live, o Cleiton dispara o aviãozinho para todo mundo. Então, segunda tem uma live às 11 horas da manhã, e quarta-feira tem outra. Isso, perfeito. Então, gente, é isso por hoje. Obrigado, boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.